temos observado é que tem aumentado de maneira estupenda o número de pessoas que se denominam como desigrejados. Acredito que você já ouviu essa palavra desigrejados e você já observou e você já descobriu verdadeiramente que se trata de pessoas que na sua maioria algum tempo da sua vida congregaram dentro de quatro paredes ali, realizaram a obra de Deus em comum acordo com a sua liderança e por motivo de mau exemplo de alguns que chegam a mercadejar a fé, alguns chegam a comercializar a palavra de Deus e por essas e outras razões essas pessoas se decepcionaram, se desmotivaram e neste sentimento acabaram por decidirem que iriam congregar em casa. Hoje nós observamos o aumento do número de pessoas desigrejadas. Porém, vale salientar que em meio aos mercenários da fé, nós não podemos sermos injustos em deixar de afirmar que ainda existem os remanescentes na face da terra. Aqueles que verdadeiramente são fiéis, verdadeiros e sinceros naquilo que fazem para servir a Deus. Assim como em toda a área da sociedade existe pessoas honestas, também existem pessoas desonestas. Se você for para a área da religião, em vários setores você vai achar pessoas que agem de má fé. Se você for na política, no Congresso em Brasília, você vai encontrar políticos honestos que estão prontos a exercerem ali a função que foi delegada a eles com muita categoria. Se você for para a área do jornalismo, você vai encontrar jornalistas que têm o compromisso com a verdade, porém você vai encontrar charlatões também que são inclinados às suas próprias opiniões no intuito de distorcer aquilo que é verídico e que é de dignidade para aqueles que estão ali a assistir como telespectadores. O que eu trago de ensinamento neste vídeo é que, na verdade, todo discípulo ele precisa ser mentoreado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser orientado, ele precisa ser aconselhado. Nós, como seres humanos, nós somos seres sociais. Nós fomos criados para viver em sociedade. Não para vivermos isolados dentro do nosso próprio casulo e às vezes até engodados dentro do nosso próprio conhecimento. Até mesmo aqueles que são pastores, que são líderes, eles também de vez em quando precisam de alguém para que fale para eles, para que oriente eles. Sem falar que em sociedade ou em comunidade cristã, reunidos ali entre irmãos, nós entendemos que todos nós temos as nossas falhas e as nossas fraquezas. Que o único que foi perfeito foi Jesus, e mesmo assim foi criticado. O homem, ele precisa dar exemplo. Sim, sabemos que o homem está ali para dar exemplo. Porém, às vezes nós cobramos do líder que ele não fale justamente naquilo que nós mais falhamos. Nós às vezes cobramos dos pastores, da liderança, que eles não pequem naquilo que nós mais pecamos,
Às vezes o defeito que nós queremos cobrar e exigir que não seja praticado no nosso próximo é aquilo que está oculto dentro de nós. É o nosso pecado de estimação. Nós temos ouvido sendo falado muito de que a igreja somos nós, que eu sou o templo, não preciso estar num templo, eu preciso ser templo. Entendemos sim, entendemos que às vezes estamos todos os dias no templo e não estamos sendo templo. Entendo, não sou louco a ponto de não assimilar esta palavra. Porém, se você ler o livro do profeta Zacarias, o capítulo 3, onde fala ali acerca do sumo sacerdote Josué, você vai ver que existe um versículo que diz assim: não é este um tição tirado do fogo, ou uma madeira que foi separada da fogueira. Então o interessante é que o destino daquele tição que foi tirado do fogo é com o tempo se apagar. É interessante de que quando as madeiras estão ali juntas, elas incendeiam com mais facilidade do que elas estarem separadas. Devemos olhar as atitudes mais do que as palavras que são proferidas, que são ensinadas. Sim, às vezes as nossas palavras estão falando muito mais alto do que as nossas atitudes, e sabemos que isso é denominado como hipocrisia. Porém, o que entendemos é que às vezes nós estamos sendo muito mais hipócritas do que aqueles que nós estamos acusando de hipocrisia. A Bíblia diz: olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós focamos a nossa visão em Cristo, nada nos abala, nada nos tira dessa presença gloriosa. Até porque também Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 11, ele diz que Deus deu uns para pastores. Para pastores. Então, se existe o médico, é para exercer a medicina. Se existem os pastores, são para exercer o pastorado, o ministério de apacentar as ovelhas. Se você ler a carta aos Hebreus, o capítulo de número 13, versículo de número 17, você vai ver a Bíblia dizendo: obedecei a vossos pastores. E o texto sagrado chega ao ponto de nos afirmar que nós precisamos obedecer, sim, não só aos pastores, mas às autoridades. Às vezes nós estamos prontificados a obedecer às autoridades, às vezes secular, muito mais, e às vezes aquela autoridade secular que exerce autoridade sobre nós, às vezes faz coisas escandalosas e para nós aquilo não é nada. Mas às vezes, quando um ser humano dotado de falhas e fraqueza, nosso irmão em Cristo às vezes tropeça, nós costumamos fazer aquilo que falam por aí em alguns lugares, que existe um exército que tem por costume de abandonar os seus soldados feridos no campo de batalha. Que nós não venhamos a agir dessa maneira, mas que venhamos a usar de compaixão, de amor, e entendermos que juntos somos mais fortes e que um cordão de 3 ou 4 dobras é muito mais difícil de se quebrar do que de um. Jesus te ama e não quer você assim isolado. Que Deus em Cristo fale muito mais forte ao teu coração. Que Deus te abençoe ricamente e que fortaleça a tua alma e que você sirva a Deus em espírito e em verdade. E que esta palavra fale muito mais forte ao teu coração.